Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Atualidades Pampa. Hoje é terça-feira, 9 de abril de 2019. Nós já estamos no ar com as notícias mais importantes que marcaram este dia, esta terça-feira. Notícias não muito boas, mas algumas que vão trazer um pouco de alegria aqui para o nosso programa. A partir de agora você pode se comunicar através do WhatsApp 51, nosso prefixo 999-777-001, através do Instagram, @atualidades.pampa e todas as outras redes como o Twitter e também nosso e-mail. Nessa terça-feira nós entramos no ar com os seguintes destaques. A eleição de Israel parece que vai ser decidida no Photoshop. Finalmente serão instalados os bloqueadores de celulares nos presídios do Amapá. FMI reduz a previsão de PIB do Brasil e também a projeção global. Caos no Rio de Janeiro, chuvas deixam 10 mortos na cidade maravilhosa. E depois da confusão de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, no aeroporto de Brasília, se negando a passar raquete, ele é... O que ele é mesmo? Ele é mal educado. Mal educado, foi mal educado, né? Essa é a manchete, ele é... O delegado tirou férias. Muito bem, respondo que ele é através das nossas redes sociais. Vitorino, ninguém está entendendo, ou poucos estão entendendo, e a gente peça então que tu esclareça. Afinal de contas, quem ganhou foi o Netanyahu ou não? Os dois estão comemorando nas suas páginas do Facebook. Não estou entendendo. Aí as emissoras, as pesquisas divulgadas lá, não é nenhuma delas é do Ibope do Datafolha, viu? São institutos israelenses. Pesquisas de 2 canais de televisão dão empate técnico. As pesquisas de boca de urna deram empate técnico. Ou seja, o Netanyahu nunca enfrentou uma eleição tão dura quanto essa. A gente só vai saber quando o órgão oficial, Ministério Eleitoral, que é o Ministério da Justiça lá, anunciar o vencedor. Porque vai ser assim, muito apertado. Nenhum dos canais de televisão israelenses quis anunciar o vencedor, quis arriscar um vencedor. Os comentaristas estão indecisos. Os institutos de pesquisa que fizeram, 2 institutos de pesquisa que fizeram boca de urna, deram empate. Os 2 canais de televisão deram empate na boca de urna. Então, assim, vai ser aquele negócio decidido assim na reta final. No que isso muda para Israel? Netanyahu mantém a política, uma política dura. Netanyahu é um homem de mão forte, um gestor de mão forte. A cada foguete disparado contra Israel, ele retalha com bombardeio. Ou seja, os israelenses vinham o elegendo também por conta disso. Mas em função de algumas denúncias por corrupção, 2 delas em especial, na qual ele responde a ações na Corte Suprema de Israel, desgastaram a imagem de Netanyahu. E do outro lado, cresceu muito forte a candidatura de moderados israelenses, que querem menos bombardeio e querem conversar um pouco mais. Pode representar uma mudança significativa na política internacional de Israel. Se Netanyahu vencer, continua como está. Se perder, Israel vai tirar um pouco o pé do acelerador. O Brasil apostou muito no Netanyahu. Eu acho que o Bolsonaro... Essa aproximação do Bolsonaro com Israel, uma semana antes da eleição. E se o Netanyahu não vencer a eleição, o Brasil fica prejudicado? Eu acho que não, porque o relacionamento dos países, a aproximação, foi muito mais de caráter, digamos assim, comercial. O Brasil tem interesse em tecnologia israelense, os israelenses têm interesse em a produção primária do Brasil, leia-se alimentos e hortifrutigranjeiros. Então me parece que vai ter aí uma relação que não se abala. Claro que se o Netanyahu vencer, o contato direto dele com o Bolsonaro pode facilitar muita coisa. Mas se o Netanyahu for derrotado, até porque as forças que estão do outro lado são moderadas, eu acho que a coisa mas não tem parece que a oposição que, ela não quer se aproximar de países que têm
tem um viés hoje de extrema-direita. E exatamente o que eu ia Porque o comentar. Netanyahu é identificado com a extrema-direita. Exatamente. E o Bolsonaro é classificado. Socialismo. Então, essa atitude do Socialismo. Bolsonaro de ter se aproximado, mas mais do que tudo, houve momentos da agenda do presidente Bolsonaro, como quando ele visitou, por exemplo, o Muro das Lamentações. Mas o Marne disse uma coisa ali Todos os assustadora. presidentes, eles vão ao muro sozinhos. E o nosso presidente Bolsonaro fez questão que o Netanyahu o acompanhasse numa agenda que seria uma agenda pessoal do presidente. Então, isso mostrou uma aproximação, uma posição que o nosso presidente aqui no Brasil quis fazer para o presidente, com o primeiro-ministro Netanyahu. E nesse sentido, fica um pouco complicado. Por quê? Porque a gente sabe que, em termos de relacionamentos internacionais, o ideal é que o Brasil, enquanto país, se aproxime do país Israel e não necessariamente ao presidente. Então, há ali uma questão que, em diplomacia, é bem delicado. Dizem, inclusive, que é um erro diplomático do presidente de um país se aproximar demais de um presidente e não Da pessoa. Exatamente. O Marne falou em socialismo, é a rejeição ao quê, Marne? A rejeição ao Netanyahu? Eu não entendi bem. Não, o Netanyahu, ele tem... Benjamin Ele tem Netanyahu, Bibi, São dois Benjamins, inclusive, né? Isso. Ele tem um pensamento duro. Israel é para os judeus. É para os judeus. E o Gantz, o general Gantz, é o seguinte, ele quer fazer um congraçamento com outros povos da região. Mas tem uma questão. Ele é muito vinculado também à Rússia. Né? Tem ali uma... Ele, inclusive, foi visitar. Exatamente. Então, Assim como o Brasil, Sim, o mas presidente mas- do Brasil foi até lá, o Netanyahu também procurou pelos russos. então, uma semana antes. Isso, exatamente. O Netanyahu ou o Gantz? Não, o Netanyahu. Netanyahu procurou os russos. É porque Exatamente. o que a gente Ele tem pensa- ligação com os Estados Unidos, mostrou uma ligação com o Brasil, mas foi procurar os russos também. E o Gantz quer uma aproximação mais regional, Marne? Isso, ele quer uma aproximação com os povos da região. É que em Israel... Porque um é direita, o Netanyahu é de direita. Ele é conservador e joga duro. Agora é um extraordinário político. Um extraordinário político, eu estou quase com a certeza que ele vai continuar com o primeiro. Não, e ele tem uma atitude que eu acho muito exemplar e que até poderia ser melhor Grande político. atendida ao nosso presidente, que inclui mais a primeira-dama nas situações onde o presidente visita e enfim, né? Porque a mulher de um estadista, de um político, enfim, ela também pode ajudar muito e representar muito. E a gente percebe que, por exemplo... A discussão é mais de tendência ideológica. Eu acho que a Ana tinha um negócio para adicionar. O que era? Até sobre o Netanyahu, recentemente porque ele está o que sendo é? investigado em 9 processos de corrupção, Exatamente. que teria Bem de fato lembrado. pesado na São decisão. 9 inquéritos, são 9 inquéritos Exatamente. e já tem 2 denúncias. E 2 já até são ação. uma última medida que ele teria tomado antes das eleições foi justamente inserir esses partidos de extrema-direita dentro das suas coligações, porque lá são 120 cadeiras no parlamento e quem comanda, então, quem é o primeiro-ministro, tem que ter 61 delas de apoio. Então, isso até foi uma medida que foi questionada pela oposição, porque nos seus últimos dias, antes desse processo eleitoral, ele facilitou a entrada de partidos de extrema-direita que apoiam o seu governo para, então, constituir mais facilmente, porque lá, independente se você tem mais votos, ganha quem tem mais coalizão política lá em Israel. Marne Barcelos. A população de judeus no mundo, segundo a última avaliação feita pelo próprio Estado de Israel, está em torno de 14 milhões e 400 mil judeus no mundo. Claro que a maior parte vive em Israel, uma grande parte vive nos Estados Unidos e os judeus, né, na famosa diáspora, que eu já expliquei aqui o que significa a dispersão do povo judeu no mundo inteiro. Nós temos uma população, uma comunidade judaica forte aqui em Porto Alegre, em São Paulo a comunidade é muito forte e assim por diante. Tem muita gente que acha esse número inferior ao que em realidade é. O país Israel tem aproximadamente 6 milhões e 400, 6 milhões e meio de habitantes. Agora, o que mais impressiona é o poder
judeu no mundo. Poder financeiro dos judeus, o trabalho que os judeus têm através da união, né? Não sei, alguém que me disse, mas eles não são unidos. Pelo contrário, é um povo altamente unido, um ajuda o outro. Se o cidadão chegar numa cidade e precisar da comunidade, a comunidade vai, desde que a pessoa seja correta, evidentemente. A comunidade vai ajudar. E eu sempre digo e repito, um dos motivos da minha admiração pelo povo judeu é a mãe, o ventre judaico. Meu filho, você vai estudar, você vai estudar, você vai ser culto, você vai ser E ela força isso aí. Isto me causa essa educação me causa, assim, uma alegria. Esta é a origem, uma das origens do crescimento do povo judeu no mundo inteiro, a força que eles têm no mundo inteiro. E Augusto, por que tu olhaste para o Marne com esse espanto? Porque primeiro o Marne é um mestre. Não, merece ser olhado e admirado. Segundo, prestava muita atenção nas palavras dele. E terceiro, em relação ao assunto, nada tenho a aditar. Então, já por que absoluto Ana tem desconhecimento, por absoluto desconhecimento da matéria. Não só sobre o que o Marne falou a respeito da educação e de um povo politizado, foi uma das eleições que mais teve eleitores participando desse processo, porque lá não é obrigatório. Mas aí é que são mais de 6 milhões, então, que foram até as urnas para votar e exercer o seu direito, sendo que não é obrigatório, o que surpreende, Países como o nosso, que é obrigatório, é um dever lá, as pessoas vão por livre e espontânea vontade, então mais de 6 milhões que participaram desse processo. Ontem, Ayrton Ruschel trouxe os 100 dias do governo Bolsonaro. Hoje são os 100 dias também do governo de Eduardo Leite, que, na minha visão, parece que está focado realmente na questão da privatização, em especial da CE, da Sulgás e da CRM. E parece que já tem maioria para a votação da próxima semana. Eu posso falar. Sobre esta matéria eu poderei... Sim. Olha, nós temos imagens tá aí. de hoje. Depois eu falo. Não, mas não cometeria ser heresia. Na verdade, foi uma sabatina, né? A grande vantagem do Eduardo Leite é de que não aparece demais. Ele não aparece demais. Ele aparece na medida, ele é perfeito. E na medida também, porque tem gente que não aparece, não dá explicação. Compensação, tem um amigo em Brasília, que faz continência, que, poxa, quando aparece. Hoje ele apareceu e já deu problema. Mas a gente vai falar sobre isso. Diga Dona aí. Carla, sobre essa matéria, sim, eu gostaria de aditar. Nós temos acompanhado, embora o governo federal tenha chamado as luzes, porque nós precisamos mudar uma política nacional e de todos os estados delas são dependentes, e a gente tem olhado pouco para o nosso estado aqui, mas está sendo engendrada uma decisão muito importante, que são exatamente a não necessidade, será votado na próxima semana, a não necessidade da consulta popular, do plebiscito, sobre a necessidade, a possibilidade de privatizar essas 3 empresas citadas por ti. Sim, mas qual é a importância? Da onde é que vem essas 3, a importância disso? A importância disso é crucial, porque o governo federal considerou possível fazer a recuperação, assinar o projeto de recuperação fiscal, como já foi feito no outro estado, se fazer aquela está pronta, mas terão que ser privatizadas essas 3 estatais. Portanto, se isso ainda for levado a plebiscito, de repente não passa o plebiscito, ou tu perde uma votação, ou seja lá o que for, isso atrasaria em muito. E não há, dona Cara, mesmo nesses 100 dias, mesmo no governo de enxugamento, mesmo na boa composição política que o nosso governador tem feito, o Estado não vira o mês seguinte se ele tiver que pagar a prestação que ele não está pagando por uma liminar que vigora em Brasília. Essa liminar pode ser cassada a qualquer momento, que liminar a palavra já diz. Então o nosso Estado hoje só respira porque não precisa pagar a prestação mensal do acordo fechado com a União em outros tempos. Então é importantíssima essa votação. O governo trabalha com a perspectiva de já ter 40 votos. Ele precisa de 33, então teria uma folga, mas lógico, votação a gente conhece só como no for. Dia. Só no dia. Então teremos capítulos importantíssimos para o futuro do nosso estado na próxima semana. Outra notícia importante também aqui do estado do Rio Grande do Sul foi que a Assembleia Legislativa hoje extinguiu uma ajuda de custo. Cada parlamentar que ingressasse na Assembleia Legislativa recebia na entrada e na saída, Marne Barcelos, o valor de R$25 mil.
para uma ajuda de custos. E hoje, então, a Assembleia resolveu cortar na carne e extinguir essa ajuda de custo. Ótimo, é uma atitude a ser saudada. Essa matéria, desculpe, Silmane, mas essa matéria nós abordamos, não na Assembleia Legislativa aqui, ela vem como modelo do governo federal. Nós cobrávamos, lembra que lá tu chegava, aquele não era moradia, é o transporte, mudança, obrigado. Tu ganhava uma verba, mesmo que tu fosse reeleito, mesmo que tu morasse na cidade, tu ganhava uma verba. E se fez um cálculo astronômico de quanto custava. E hoje eu vi os números publicados também da economia que se faz com essa mudança. Eu acho que é uma evolução muito grande se conseguir suprimir essa verba aqui no Rio Grande do Sul. Essa verba é uma sacanagem, né? É uma sacanagem, com certeza. Por 5 mil reais eu mando um caminhão fechado pro Rio de Janeiro. O que você acha? Por 5 mil reais eu mando um caminhão fechado pro Rio de Janeiro. Exatamente. Isso é uma vigarice, mais uma vigarice que inventaram. Falando no Rio de Janeiro em vigarice, em falta de dinheiro e tudo mais, o que a gente assistiu nas últimas horas no Rio de Janeiro é um horror, O Rio de Janeiro está embaixo d'água. Já são 10 mortos confirmados. A Ana vai tratar do assunto e também vai trazer vídeos para a gente dar uma olhada. Mas o fato é, a ciclovia Tim Maia... Mais uma vez desabou. Vamos ter que botar abaixo, tem que acabar com a ciclovia. Porque já deu para perceber que a qualidade da obra não deu certo. A explicação foi maravilhosa. Eu vi o Crivella falando hoje. Aí perguntaram, pô, prefeito... Caiu de novo a ciclovia. Mas a ciclovia, ela não foi feita para receber impacto das ondas do mar. Peraí, você faz a ciclovia na beira do mar. Exatamente. E não foi feito para receber impacto das ondas do mar? Ele tá falando. Eles estão de sacanagem comigo, né? Claro que estão de sacanagem. Isso é sacanagem. Você faz um negócio na beira do mar e não está preparado para receber impacto das ondas do mar. Sobretudo com dinheiro público, né, Gustavo? Num estado que está tão... Esse negócio de dinheiro público é uma vigarice que a gente... Gente, tem o governador, quantos governadores, ex-governadores estão na cadeia, presos? Tá todo mundo. Só que não tá preso. Só que não tá solto por liminar. Exatamente. Que a Rosinha e o garotinho escaparam porque bom, aquelas coisas. Vamos deixar a Ana falar. Eu tomei conhecimento, você sabe esse negócio de vigarice, tomei conhecimento do negócio, uma escadaria em Viamão. Uma escadaria em Viamão, que a prefeitura, não sei que orçou lá em 100 mil reais, eu vi as fotos hoje, 100 mil reais. Ah, não dá porque tem orçamento de 100 mil reais. Os moradores se cotizaram, compraram cimento, tinha uns pedreiros ali que construíram a escadaria com 5 mil reais. Meu Deus. As fotos estão na internet. 5 mil. Gente, mas isso 5 mil reais. Nossa. Continua acontecendo. Depois de isso é o serviço público. Isso aí, mas é sério. Não, vou te contar. Acredito que as pessoas precisam desse dinheiro. Eu tenho uma notícia... Mas a Ana vai falar sobre o Rio de Janeiro, gente. Eu ia fazer Era a uma fala manchete sobre da isso. Ana. Depois Mas a manchete é do Rio de Janeiro, coitada da Ana. Ana. Mas depois vamos Dona falar Ana com quem estudou a conhece tarde como inteira, turista e quem conhece depois como morador, a pessoa que já vivenciou todas essas dificuldades Não fica climáticas. triste, não fica triste. Não, vamos nos complementar. Vamos fazer essa dividida. Nunca esquecendo que o Mário é o chefe da Dona Ana pela manhã na Rádio Pampa. O Mário é o chefe da Dona Ana na Rádio Pampa pela manhã cedo. A Mariana que é chefe. Mas a gente faz essas brincadeiras porque o assunto acaba sendo muito chato, porque 10 pessoas morreram. Sim, de fato, ontem chuvas fortes atingiram a cidade do Rio de Janeiro. Foi estimado que em 20 horas choveu o mês inteiro. Essa foi a previsão de alguns meteorologistas. A gente tem as imagens do absurdo que foi, principalmente as favelas do Rio de Janeiro foram as que sofreram mais impacto devido à irregularidade, claro, de muitas construções. Até a Rocinha foi atingida, Pavãozinho, e também a que mais preocupou, até o Crivella falou sobre isso, que foi o Morro da Babilônia, onde 3 mulheres, elas morreram, estavam dentro de uma casa porque as sirenes que avisam quando tem algum desastre, alguma situação, elas não tocaram. Então as mulheres acharam que, claro, é uma chuva intensa, mas só que não tinha chegado ao ponto de, como a gente vê nas imagens, de assustar só pela questão, né, visual. Na realidade, elas estavam nas proximidades de um morro, numa construção já declarada irregular, e acabou, então, tendo o desabamento, levou todas as casas, inclusive as mulheres que estavam dentro dessa residência. E o pior de tudo é que a previsão de tempo não melhora nos próximos dias. A probabilidade é que teremos mais chuva, e na quinta-feira que vai ter uma reversão possível aí desse quadro da meteorologia, e vai, infelizmente, aí preocupar muita gente, principalmente as pessoas que moram em áreas de risco, que são as favelas. E o Crivella, eu falo, né, ele teve, como gestor, ele está sendo muito criticado, porque ele fala, você tem que saber qual área de risco, daí você sai da área de risco e vai para uma que não tem risco.
Assim, Bom, é muito fácil, né? Não, Tu mas tirar área- todas as coisas da tua Não, a casa, turma em levantar termos de acampamento. declaração está em grande Tá fase, né? mal, A turma está em precisando grande de- fase em termos de declarações. estão hein? precisando melhorar. Ele até falou sobre isso, dizendo que ele Cri-cri tá... dela. Mas, Ana, também em Botafogo teve a situação da avó do taxista e da neta de apenas 6 anos que estavam saindo do shopping que morreram identificados essa soterradas. tarde, é. Todos soterradas na Zona Sul. Antes de eu passar a Botafogo. palavra para o Mário, o Vitorino não quer entrar, eu só quero dar um depoimento Obrigado. de quem está vivendo o problema. A minha irmã saiu daqui sábado de manhã, fizemos uma despedida para ela querida, ela tirou 10 Ela dias de foi férias pra- e foi para o Rio de Janeiro. Na segunda-feira, e a gente nos WhatsApp da família, e ela lá, feliz, segunda-feira, pá, tô indo pro shopping, nós tocando flauta, nós todo mundo trabalhando aqui, ela tocando, tô indo pro shopping. Ela viveu isso e nós vivemos a angústia de ter um ente querido no meio dessa confissão. Ela foi e não conseguiu sair, era 6, 7, 8 horas da noite. Ela entrou e quando ela quis sair, o mundo era outro, estava desabando. Não, choveu então, 300 a litros em um angústia bairro só. a imprevisível angústia, pra cidade angústia inteira. de quem está vivendo, de ter um parente, ter um ente querido no meio disso aí, olha, pra gente agora são notícias, mas tu ter alguém lá realmente é desesperador. Não, e tu vê as pessoas assim com as suas malinhas, sabe? Com passaporte, identidade, câmera, até gente que saiu com televisão. Foi pra baixo do bar, sentou com a televisão, porque era a única coisa que tinha, a única coisa Único que bem. dava pra levar. Então é lamentável a gente ver essa cena. O Rio de Janeiro tem Principalmente uma carentes. conjuntura que é muito difícil ser superada. A montanha. O Rio de Janeiro, ele tem uma combinação quase que única no planeta, que é uma combinação de serra com floresta, com lagos. O Rio de Janeiro tem lagos, tem a cidade do Rio de Janeiro tem canais de água doce. O Rio de Janeiro tem praia e tem um grande núcleo urbano. O problema do Rio de Janeiro é que essa combinação maravilhosa, cinematográfica, sagrada, exige do poder público mão forte em termos de infraestrutura, e aí começa o problema. Não tem como se evitar o processo de favelização no Rio de Janeiro. O que eu vou dizer para vocês é triste, mas essas pessoas que morreram, se não morresse esse ano, morreriam no ano que vem ou no outro ano. A água que desceu dezenas de barracos, vai descer mais dezenas de barracos no ano que vem, é a mesma que desceu no ano passado e no ano anterior. E vai descer no ano que vem e no outro, e no outro, e no outro. E a verba para desastre... Não existe cortou verba também. suficiente, infelizmente, cara. Sabe por quê? Porque o processo de favelização, ele remove as estruturas que qualquer geólogo aí pode atestar o que eu vou dizer. O que segura o morro é vegetação e a formação calcária, lê-se rochas. As favelas, elas vão sendo construídas, ou seja, vai se tirando a vegetação, cortando árvores, tirando a vegetação, construindo favela. Quando a água vem, ela vem com tudo e acaba lavando. E aí vem tudo morro abaixo. O mais triste, Marne, é saber que daqui a 15 dias, quando o sol voltar, vai ter gente fazendo barraco no mesmo lugar. Com certeza. Exatamente. Não tem para onde ir. E a prefeitura sem fiscalizar, sem Não dar tem- possibilidade. Cara, não tem como fiscalizar. Cara, o morro do Milhares. Rio de Janeiro, o carro da polícia não sobe, só sobe o caveirão com 20 homens. Um carro não sobe naqueles morros. Então, imagina a prefeitura fiscalizar. Até Então- suspeito sobre o fenômeno climático que o próprio Vitorino falava, que na realidade as águas do oceano estão quentes. Exatamente. E tem uma grande, uma onda fria, vindo do oceano e uma onda quente que estava sobre o Rio de Janeiro, como forma o bolsão, justamente pela geografia, isso acaba concentrando, então a chuva nem se desloca. Esse foi o problema, que ela não teve como se deslocar porque Mas as é frentes cíclico. acabavam empurrando. Aninha, é cíclico. Todo ano mesmo. Nos anos 60, final dos anos 60, o Tom Jobim fez uma homenagem a essas tragédias. As Águas de e Março, compôs no Águas verão. de Março, que ele e a Elis Regina cantaram de forma maravilhosa. Sim, então faltou investimento, porque se sabe desde essa época e também com a população do jeito que estava. Já se sabia antes. Já sabia muito tempo Já sabia antes. Nós sabemos hoje e vamos saber no ano que vem. E no outro ano, e no outro ano, vai continuar acontecendo a perspectivas mesma não são coisa. boas. Vai continuar acontecendo a mesma Aqui coisa. no Sabe, Facebook, no Facebook, nós estamos ao vivo e as pessoas já estão comentando no nosso vídeo e também na foto, que está um amor do Marne com o Vitorino. A Nelita Veronese, um amor. Coisa mais A linda. Nelita Veronese diz o seguinte: Ana, sempre as pessoas menos favorecidas que são prejudicadas. Triste.
E depois ela ainda complementa, a explicação sobre a ciclovia foi vergonhosa mesmo, Gustavo Vitorino. Dona É Carla, verdade, foi. Diga, Mário. eu recebi hoje uma informação do meu querido amigo e irmão Antônio Carlos Cortes, advogado, meu querido amigo, sobre a morte de um grande advogado, o Dr. Oswaldo Ferreira dos Reis. Advogado, historiador, uma das figuras mais importantes da cultura negra do Rio Grande do Sul. Ele estudava a cultura negra desde os quilombos, desde a chegada dos primeiros escravos que vieram de Angola para viver no Brasil, em todo o Brasil, mas especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu transmitindo o recado do meu querido irmão Cortes, Dr. Cortes, com o falecimento do Dr. Oswaldo Reis, né, que foi uma das grandes figuras, líder da comunidade negra. E eu queria aproveitar para falar rapidamente sobre esse livro, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Harari. Esse livro é um dos mais famosos do mundo, é um dos livros mais vendidos. Ficou mais de um ano como o livro mais vendido no Brasil, segundo a revista Veja. Ele passou para segundo lugar. Esse livro conta a história da humanidade, há 100 mil anos atrás, existiam 6 espécies de humanos na face da Terra. E hoje só existem só existimos nós todos, né? O chamado Homo sapiens. Mas por que está falando? Não, esse livro é maravilhoso. Ele é meio cansativo para ler, tudo bem. É um livrinho aí, quantas páginas deu? 600, 700. Mas é que ele perdeu o primeiro lugar, o livro Financial Times, The Times, ele perdeu o primeiro lugar. Sabe para quem? Calma, seu Furacão Anitta. Furacão, hein? então Está em primeiro lugar. muito justo. Aí muito justo, Eu muito também justo. acho. Mas, Muito meu justo. Deus, onde é que... Isso não é soberba intelectual. Isso aí é Isso é retardo destruição. Não, mas por favor, o livro Furacão Anitta, do Léo Dias, que é um jornalista Mas é de mais fofó. baratinho também que esse, né, Mário? Mas não sei, mas não é, mas o que é qualidade gosto, ou que é... gosto. Pô, Mani, eu te peço que amanhã traga a capa do Furacão Anitta. não, você quer que eu compre o livro? Eu não vou Eu comprar. não Fazer quero nada. propaganda. Eu só quero explicar para o nosso telespectador que está incrédulo com a tua manifestação. Amanhã nós poderemos o teu livro aqui ao lado, a capa do Furacão Anitta. Vocês saberão por que está em primeiro Em lugar. compensação, eu vi uma relação lá, livros de ficção infanto-juvenil, O Pequeno Príncipe do Exupéry, que continua sendo um dos livros mais vendidos. Então tem gente de bom gosto e gente de mau gosto. Quer dizer, sai do primeiro lugar o Sapiens do Harari para ir ao Furacão da Anitta, cantora favorita do Deixa eu Vitorino. perguntar Não, senhor. para dona... Só me disse. Deixa eu perguntar para... Várias vezes ela é Eu sou testemunha. testemunha. Jamais. Ela é testemunha. Dona... Dona Carla, deixa eu só perguntar para dona Ana, que é desta nova geração que vem, se o Antoine de gosta de Saint-Exupéry ainda é o primeiro livro também da geração de hoje. Não é mais, não é mais, seu Mário. Mas vamos ver se a dona Ana Eu nos... sempre fui contra essas listas, porque eu justamente sempre preferi esses livros, assim, nunca Sim, gostei de ler Furacão Você Anitta. aprende com isso aqui. Não é não, do Furacão não, Anitta. não, não. Eu estou Príncipe, perguntando não. o Pequeno Príncipe, Eu que li era... O Mundo de Eu Sofia. sou de uma época Eu que li O era Mundo de proibido Sofia. não ler esse livro, era um horror. Não, a minha mãe tinha que me ler como um indicou. manual, A minha como um mãe me manual de indicou, eu não sobrevivência. gostei. A minha mãe A mãe me ensinou, indicou. a mãe seguiu. Não, mas eu não A mãe gostei, e tentou. daí ela me presenteou com o Mundo de Sofia, que fala sobre a história da filosofia. Mas se eu puder colaborar assim com o Muito debate, culta, Sara. eu acho o seguinte, o tesouro do Pequeno Príncipe São as é que ele metáforas. consegue tratar de coisas extremamente profundas e tocantes de uma forma leve, de uma forma fácil e de entendimento de pessoas dos mais variados entendimentos, entende? Então, uma pessoa extremamente culta vai ler O Pequeno Príncipe e a minha filhinha vai ler O Pequeno Príncipe, vai entender um pouquinho. Claro que um adulto... A Violetinha já leu O Pequeno Mas que Príncipe intimidade é essa? e é interessante isso, porque ele aborda questões psicológicas muito profundas. Talvez profundas a ponto de que nós adultos, quando, né, eu já levei, por exemplo, já fui a teatro ver O Pequeno Príncipe, essas coisas assim, e a gente se emociona com passagens. Então eu acho que o bonito da cultura é a gente não ter essa soberba de dizer, verdade. isso eu não leio, aquilo eu não leio. O importante é vale tudo. achar Inclusive ler, às vezes a Anitta
é interessante, se tu acha interessante, se tu acha ela bonita, se tu gosta da música. Não, é a trajetória Porque, da Anitta, afinal que de é contas, uma trajetória explosiva. Sim. Não, a verdade, história, ela já- dona... É pra ter A um história ponto A de dela história é uma história legal. bonita. Ela é uma menina hoje que tem 25 anos, ela produz todo o seu show, conseguiu ser um fenômeno, seja com talento ou sem talento. Quer mas sair, expandir, ela tem que sair ter alguém fora que do goste, Brasil. porque senão ela não venderia tanto disco, não teria tanto show, né? Então, eu não estou aqui para criticar. A história, Não, eu sim, não dela é leria o bonita, livro dela. porque Eu ela sou era uma moça muito pobre, que sobreviveu através do seu trabalho, do seu empreendimento. A história de vida. Empreendimento que ela é mesma sua própria resolveu empresária. tocar. Ela é sua própria empresária. Então ela tem uma inteligência. boa essa Anitta, A hein? história é boa, essa Anitta. É que na realidade... A história dela talvez seja... Talvez seja isso eu concordo. Mas rapidamente, Isso só eu sobre concordo. essa temática, ela teve um dos documentários mais assistidos da Netflix Brasil. Ela fez uma série sobre a trajetória da carreira dela e ela fala que realmente ela gosta de todos os estilos musicais, mas que ela se sujeita ao que vende no mercado. E ela, como uma mulher, e tem toda a questão da sexualização do corpo feminino, ela entra até nesse mérito, ela fala: o que vende no mercado é o que eu faço, por isso que estou em Nova York, por isso que estou indo para a Europa. por isso que estou Aí é que tá, Ana. Anitta Isso que tu tá tem trazendo, ajuda. isso que tu tá trazendo, é que eu acho que aí é que a Anitta se passa. Eu acho que quando ela coloca mercado, quando ela coloca, olha, é o meu negócio, mas é o corpo dela, quer dizer, então eu acho assim, ó, existe uma linha tênue entre tu ter tido uma situação difícil e agora tu te posicionar e tu cair na vulgaridade. Então eu acho assim, infelizmente, a Anitta perde uma oportunidade preciosa de ser um bom exemplo para uma geração. Eu acho Mas que ela se ela não cantasse serve como música exemplo. lírica, Mas, não pra- seria mas famosa. justamente assim, ó, Mas ela representa a população. é uma parte de uma população. Uma boa Ela parte. glamorizou o funk carioca, né? Nossa, o funk exatamente. E carioca. sobretudo chama atenção. Gustavo, Eu acho que deixa eu import- te dar uma notícia e daí tu podes linkar com essa Sim. questão Não, da eu Anitta, queria- porque eu quero te perguntar. Calma, calma. É que eu lembrei, é que eu não queria fugir das publicações, porque eu descobri um segredo do Mário Barcelos. Tá, tudo bem. Por que ele compra a revista Playboy? Pelo mesmo motivo que ele compra a Geográfica Universal. Para conhecer lugares que ele nunca vai visitar. Onde é que a senhora estava? Olha aqui, ó. A senhora está Não, vendo não, a provocação. É verdade. A senhora está vendo a provocação. O Chico Pode- Retira aquela foto minha com ele. Retira, vamos tirar do ar a foto. A foto tá todo mundo assim, ó. Brigam, mas se amam. Adoro esses dois, diz a Marli. A Yara diz que vocês brigam, mas se amam. A Rosângela, que dupla de safadinhos. Assim tá. É o Marne. Exatamente. É o Vitorino. Bom, o Passado Marne presidente de Jair Contamina. Bolsonaro hoje deu algumas declarações, entre elas a questão da diminuição da verba da Lei Rouanet. Eu ia te perguntar se a Anitta usa da Lei Rouanet, da verba da Lei Rouanet. Essa era a minha pergunta. Por quê? Porque hoje, o teto hoje é de 60 milhões e ele quer passar para 1 milhão. Há quem diga que isso vai inviabilizar grandes shows e tudo mais, e também alguma coisa de museu, até porque a Bienal São Paulo gasta 20 milhões. Então, como fariam a Bienal com apenas 1 milhão? Então, uma parceria da iniciativa privada, mas esse dinheiro ele já é fruto da iniciativa privada que deixa de pagar o governo nos seus impostos e repassa para essas peças de teatro e shows e tudo mais. Agora, me parece que o que o presidente quer é que as pessoas que já têm possibilidade de bancar um show não tenham mais acesso ou tenham acesso limitado de 1 milhão pela Lei Rouanet. A intenção é bem clara, né? A intenção é bem clara. É fazer com que tenham acesso à Lei Rouanet aqueles que realmente precisam. Porque aqui entre nós, a Anitta hoje não usa mais Lei Rouanet. Deve ter usado no passado, usou no passado, mas não precisa mais. Não, a Cláudia Leite utilizar no último álbum. Cláudia dela foi Leite, necessário. Pô, a Maria Bethânia arrumar 1,5 milhão para um blog? O que é isso? Tem que ter um corte. Ele quer acabar com isso, porque o que acontece? No orçamento tem um montante que é disponibilizado para a Lei Rouanet. 1 bilhão 400 e pouco, uma coisa assim. O que acontece? Desse 1 bilhão 400 e pouco, ele quer que mais gente entre nesse bolo. Fragmentando, mais gente entra nesse bolo. Então evite, por exemplo, a Bienal de São Paulo, que gasta 20 milhões. Pô, para que 20 milhões para a Bienal de São Paulo? Esses patrocinadores podem patrocinar e ter um espaço lá direto. Não precisa ter isenção de tributos. A Bienal de São Paulo já é um sucesso. Para quem gosta de
para quem gosta de artes, é maravilhosa, artes plásticas. É que, na realidade, a Bienal fica cara por causa do seguro associado às obras pelo transporte e preservação. Mas tudo isso aí... Seguro é uma fortuna. É uma tudo isso aí... Até patrocinadores não participam no evento em geral, mas eles participam fazendo esse seguro, é uma doação só do seguro para que a obra consiga chegar aqui. Tanto que as bienais aqui em Porto Alegre geralmente têm essas pessoas parceiras, né, que são pessoas que incentivam a arte, que pagam só o seguro para a obra conseguir chegar até o Brasil. Mas mesmo assim eu acho que esse limite de 1 milhão, eu acho que ele é adequado, exatamente porque esses grandes eventos que já têm patrocinadores garantidos, que não tem dificuldade de conseguir verba, não precisam, não precisam. Grandes artistas pedindo, Luan Santana pediu 4 milhões, o Luan Santana precisa de Lei Rouanet, deixa essa grana para peças teatrais pequenas que precisam de 50 mil, 60 mil, 80 mil para surgir novos talentos. Tem artistas aqui, nós temos artistas aqui no Sul maravilhosos, que não conseguem juntar 40, 50 mil para gravar um disco. Para gravar um disco, o Paim... Oportunizar que as pessoas que não têm como bancar... Não tem como bancar... Consigam, então, buscar a Lei Rouanet e consigam, então, entrar dentro do mercado. Pessoas que precisam de uma oportunidade. Não precisa de dinheiro público para Cláudia Leite, não precisa de dinheiro público para Maria Bethânia, para Caetano Veloso, e outros menos. Aliás, o Zé de Abreu, viu? Zé de Abreu está devendo, tem que fazer uns acertos aí. Falando ainda em governo e falando federal, mal do presidente. Falando em governo federal, hoje também tomou posse o novo ministro do MEC, do Ministério da Educação, e a gente vai dar uma olhadinha no que ele falou. O que eu trago de diferente dos ministros anteriores, então, eu não sou filiado a um partido político. Tem gente que fala que eu sou muito radical, eu não sou radical, eu sou aberto ao diálogo. O que você não pode é descumprir a lei. Olha, essa declaração vai mais ou menos ao encontro do que a gente já falou no programa de ontem. Já gostei. Mas em relação à origem dele, eu acho que foi o Russo que comentou ontem a origem dele, mercado financeiro, com você. É um gestor. O mercadante também teve origem no mercado financeiro. E eu lembro que o mercadante, na época, não estava muito preocupado em mexer em conteúdo, ele estava preocupado exatamente com as contas do Ministério da Educação. E eu acho que a ideia do Bolsonaro é essa. Eu quero saber para onde vai esses bilhões que vão para a educação brasileira e nos coloca nesse lugar ridículo, os piores lugares em educação, não apenas na América Latina, como no mundo. Então, esses bilhões estão indo para onde? Essas universidades federais estão precisando dar uma filtrada, passar um pente fino, que tem cada coisa aí que, meu Deus. Mas o Bolsonaro deu uma declaração, depois eu vou te passar, deu uma declaração daquelas bem polêmicas também na posse, Marne. Ele disse que as crianças não devem se interessar por política nas escolas. Como? Como assim? Eu acho que não. Não, tem que se interessar. Não, eu concordo com ele. Não pode ter a ideologia dentro da escola. Agora, conversar sobre política, a política está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Criança de 10, 12 anos curtindo política, fora Temer escrito no peito, fora Temer na testa. Mas aí a ideologia está errada. Não estou dizendo que não está errada a questão de Mas não existe discussão política sem ideologia. Claro que tem, Gustavo. O conhecimento do que é a política, a arte da política, a negociação, é o que a gente faz no dia a dia. Bom, essa é a minha opinião. Agora, sem a questão da ideologia, como foi marcada, que a gente sabe que foi marcada nos últimos anos. Não a ideologia de esquerda e não a ideologia de direita também. Eu acho que tem que ter uma neutralidade, ou tentar uma neutralidade dentro das escolas. E vamos ver se a gente consegue ter as possibilidades de tratar de um assunto que é um assunto importante. Hoje eu percebo que as minhas filhas, elas se interessam por política, elas têm acesso às notícias, elas têm acesso ao computador. Como é que elas não vão dentro da escola ter a possibilidade de discutir política? Tu não concorda, Marne Barcelos? Olha, eu concordo. Eu acho que tudo que é cultura, tudo que é conhecimento deve ser abraçado por qualquer jovem, qualquer criança. A criança tem que demonstrar o interesse, não obrigar a criança a aprender. Colocar uma criança em discussão política e tal. Eu contei a história de um amigo meu, que tem uma filha de 14 anos, que ficou de mal porque ele falou que ia votar no Bolsonaro. E ela, dentro da escola, entrou na ideologia, disse, não tem que votar no PT, tem que votar no PT. Eu disse, pai, se tu votares no Bolsonaro, eu nunca mais falo contigo. Criou um problema na casa do meu amigo estava destroçado com esse tipo de coisa. Mas o que eu faço? Deixa ela ficar de mal contigo. Agora tu vai mudar?
a tua opinião, porque a tua filha quer te impor uma ideia que foi plantada na cabecinha dela. Agora, aí o Vitorino tem razão. Isso aí tá errado. Agora, e não que é tem que só com conhecer ele política. que aconteceu dentro de Sim, muitos lares brasileiros, exemplo, das crianças ficarem assim, tirando sarro, como a gente diz, de pai e de mãe, ou ficando brabo com o pai e com a mãe que dizia que ia votar no Bolsonaro. Isso Que é um absurdo. essa neutralidade que tu falas é muito complicado das escolas construir uma estrutura para prover essa situação. Eu vejo, a minha filhinha estuda num colégio que tem uma cidadezinha própria. E outro dia ela estava participando das eleições dos vereadores da cidade. Viu só? Isso é uma forma de exercer a política, mas assim, num ambiente saudável. Sim. O ambiente tem que ser saudável. Isso. Aí Cinco pessoas só passaram na minha frente e eu fico dizendo que eu Mas estou tu és muito educado. porque eu vou voltar ao assunto. O senhor está sendo muito lastimado. Eu queria voltar. ultimamente. Por que, seu Lastimado, senhor. Lastima o Fogo, senhor. o assunto. Pois vou voltando, então, pra já. Dona Ana me xingando, Dona Ana já está me xingando também, Dona Ana. Então vamos ao foco. Dona Carla, eu queria dizer, primeiro concordo em tese, todo e qualquer ministério precisa ter um gerenciamento econômico. Não tem a mínima dúvida, tá? E esse é o objeto do comentário que foi feito, no qual nós concordamos. Todo ele, seja ele for, sobre que matéria for, mas o viés da educação, ele tem um viés diferente. Nós precisamos dar rumo à educação, que é uma coisa completamente... Isso não se dá com dinheiro, pessoal. O dinheiro, tanto é que se diz que no orçamento tinha bastante dinheiro, portanto, não faltou dinheiro. Nós precisamos intelecto para dar rumo à educação. Quando eu fiz a crítica que ele vinha do mercado financeiro, não é uma crítica, isso é uma virtude, o homem ele era competente numa determinada área. E que eu disse que a área, por estar abandonado, por vir de um ministro anterior que não conseguiu dar sequência no seu trabalho, pelas inúmeras demissões que ocorreram internamente no próprio ministério, nós precisávamos de alguém que chegasse dominando um pouco mais a matéria, para que, insisto na palavra, desse rumo e nós pudéssemos andar sem prejuízo do gerenciamento econômico do Ministério. Então é isso que se faz, torcer pela competência dele, que ele busque, insisto na palavra, ninguém que assume o ministério é especialista naquela área, ele necessariamente não precisa ser especialista em educação, mas que ele saiba se assessorar, que ele saiba buscar pessoas que encurtem esse caminho para que nós venhamos a ter até uma política para que se possa criticá-la. Tu podes discordar da política. Hoje nós não discordamos porque nós vivemos um vácuo, uma ausência de política educacional no país. Muito bem, Gustavo Vitorino, uma boa notícia. A boa notícia é que você pode garantir para a sua empresa uma cadeira exclusiva na Arena nos Jogos Oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Nessa modalidade, você terá seu lugar garantido com vantagens de envelopamento da cadeira com a marca da sua empresa, assentos marcados e cartão de acesso personalizado, assentos confortáveis e diferenciados com porta-copos, portões de acesso exclusivos. Adquira sua cadeira pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br, comercial@arenapoa.com.br ou pelo fone 51, que é aqui em Porto Alegre, 30929676 ou 30929677. Muito bem. Não Aí, posso perder um momento, o doutor Vitorino acabou de falar, de fazer esse belo convite aí, dizer que amanhã teremos na Arena, em Porto Alegre, um jogo importantíssimo pela Libertadores da América, onde o Grêmio joga uma partida onde ele não tem a possibilidade de erro máximo. As chances do Grêmio são difíceis. Terminou o primeiro turno com apenas um ponto. O Grêmio precisa fazer 9 pontos no retorno e combinar ainda resultados de adversários para que ele possa galgar, então, uma classificação. Não é impossível, né? Não, matematicamente não é, senão nós diríamos aqui. Então, esse belo convite feito para que a Arena Porto Alegrense nos faz, eu também renovo ao torcedor. É importantíssimo que o torcedor vá amanhã à Arena. O jogo é 21h30, dá para ir com calma lá, se estabelecer. Eu sei que é difícil o acesso, mas quando o jogo é mais tarde, dá para se estacionar com calma, tem vários lugares. Este jogo para o Grêmio
Grêmio, ele joga a sua sorte, como eu digo, no semestre, dona Carla. Porque a Libertadores é a competição mais importante do semestre, é a competição mais importante do ano, eu diria, mas é a que tem no primeiro semestre. Então, torcedor, vamos lotar a Arena na quarta-feira, vamos lotar os camarotes que a Arena Porto Alegrense nos oferece aí também, e lotar o estádio e ver se conseguimos essa vitória para endireitarmos o Grêmio na Libertadores da América. Nós temos a atualização da notícia. Vocês estão lembrados do atropelamento que aconteceu no domingo na Freeway? Um médico atropelou as motocicletas e acabou resultando Saiu na hoje morte. indiciamento. Exatamente. O médico, então, foi indiciado por homicídio culposo com qualificadora de dirigir sob efeito de álcool ou outras drogas e também por tripla lesão corporal. O delegado diz que, apesar dele não ter feito nem o teste do bafômetro e não o teste também no hospital, ele tem como comprovar que ele estava alcoolizado e também foi indiciado por prevaricação, que é quando um funcionário público deixa de realizar a sua função, o policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência. Marlon Barcelos. Sobre isso? Não, sobre a tua manchete, se você quiser. Poderia ser hora. sobre isso, seu Não, sobre isso aí, pelo amor de Deus, é culposo ainda? Exatamente. Culposo. Não, foi Homicídio culposo. O inquérito foi encaminhado agora ao MP, que vai fazer a denúncia, o delegado. Agora tem uma ambiguidade aí. O delegado classificou como homicídio culposo e, no entanto, ele encaminha a denúncia, na denúncia também ao policial. Mas ele diz no delegado, no inquérito, nos autos do inquérito, que a polícia provou que esse médico tinha bebido. Provas testemunhais foram atrás, seguiram os passos dele. Então, assim, veja a ambiguidade. Como é que o delegado, nos autos do inquérito... Exatamente. Sim, é isso que eu quero Bem dizer. pensado. É que a lei foi mudada. Houve um reenquadramento em 2017 e se o delegado diz nos autos que provou que tem testemunhas que esse cidadão tinha bebido, inclusive não foi só álcool, talvez ele tivesse outros componentes, ingerido outros componentes, e aí ele faz a denúncia como dolo eventual. Não, como homicídio culpa, culposo. não dolo. Como homicídio culposo. Quer dizer, o delegado se contradisse no próprio inquérito. Vamos ver se o MP agora conserta. Né? Eu quero falar do ministro Alexandre de Moraes. Né? O ministro Alexandre de Moraes se meteu numa confusão no aeroporto de Brasília. Ele entrou num avião sem passar pela raquete. A raquete é aquela que se passa em todos as pessoas que entram nos aviões. Os passageiros passam ali a raquete. Aquilo é um procedimento de 30 segundos, 25 segundos, talvez nem isso, dependendo do funcionário, o agente da Polícia Federal que ali esteja. Bom, aí o doutor Luiz Doré, que é o delegado, acompanhado de uma agente, ele não quis, entrou no avião, sentou na poltrona dele, lá pediu para o doutor sentar na poltrona, ficou lá impávido, né? Aí chegou o delegado, acompanhado de um agente, disse, olha, o senhor vai ter que ir lá e fazer a raquetada, né? A raquetada. Eu já estou brincando um pouco, porque é um assunto muito sério. Aí ele saiu do avião, conduzido pelo delegado, e fez todo o procedimento. Volta para o avião, olha para o delegado e diz, o senhor ganhou um inimigo no Supremo. Nossa. Ele disse isso em alto e bom som, todas as pessoas ouviram. O senhor ganhou um inimigo no Supremo. Foi o mesmo que liberou a mulher dele? Porque ele teve um probleminha com a mulher dele lá, que não quis passar no raio-x, que não quis passar pela Polícia Federal, ele também ligou lá e resolveu. Esse é o Alexandre de Moraes, aqui entre nós, né? Ele disse que iria enquadrar o delegado por excesso de autoridade, abuso de autoridade ou coisa parecida, né? Bom, aí ele entrou em férias, saiu uns dias de férias. Só que essas férias, segundo a própria delegacia da Polícia Federal, a própria a regional da Polícia Federal no Brasil, diz que essas férias já estão ou já estariam programadas. Agora, se eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal, eu sou o primeiro a entrar na fila, eu sou o primeiro a obedecer todas as regras, como fez a doutora Carmen Lúcia. Tá certo. Ela vai dirigindo o carrinho dela, estaciona o carrinho dela, vai ao supermercado e vai e faz todas as suas comprinhas e vai fazer todas as coisas que qualquer cidadão comum faz. Então eu acho que o ministro, no mínimo, como já disse na abertura do programa, ele foi mal educado. Eu reitero, porque nossa audiência ela é rotativa, quem nos assistiu aquele dia necessariamente não precisa estar nos assistindo hoje. Eu digo que o direito morre, nós como operadores do direito morremos um pouquinho a
cada episódio desse tamanho, porque nós ficamos menores. O Manifro poderia ter sido mais feliz. Nós temos que dar o exemplo. E ele que está na mais alta corte deste país, ele é modelo. Eu fico, às vezes, doutor Roberto, eu fico com pena, sabe de quem? Eu fico com pena dos estudantes. Exato. Porque se eu volto aos meus 17, 18 anos de faculdade, A gente quando não eu tem que entrei... dizer nas palestras. Quando a gente entra cheio de sonhos, a gente chega de sonhos, imaginando, meu Deus do céu. E aí tu imaginava um ministro, para quem é amante do direito, né? Os ministros eram deuses. É que nem aquele menino que chuta uma bola querendo um dia conhecer um jogador de futebol. Para nós, os ministros não apareciam como hoje. Não, tu ter acesso a ele, tu tinha por livros, tu comprava um livro, o ministro Veloso, ministro, tá, tu vai lá e tu comprava um livro dele e lia aquilo, ficava embevecido, né? Era uma idolatria que tu tinha por essas pessoas. Saber jurídico. Saber jurídico. Hoje tu vê essa postura, esse tipo de postura que é de porta de... Não vou ofender os bares. Não vou ofender É o os bares. Eu ia exemplo dizer que vem era de de porta cima. de bar. Os bares não por tem nada a favor. ver. O exemplo Por vem favor, de- não me O deixa- Carlos Vains aqui tá brigando comigo no Facebook, dizendo: Carla, criança tem que aprender o beabá, o 2 mais 2, ciências. Tem que parar com essa história de política com as crianças. Ruschel, dá um chega pra lá e fala porque nossas crianças não sabem escrever e somar. Eu concordo plenamente, eu também acho que tem que ter uma retomada no ensino, tem que ter uma alfabetização verdadeira dentro das escolas, as crianças têm que aprender, tem que ter disciplina, tem que ter tudo mais, e por que não também poder falar sobre política? Eu não estou falando que tem que ter uma matéria específica para política, mas podem ter ações como teve Aí eu acho que podia na ter escola da Violetinha. Eu acho que podia ter uma matéria específica. Eu estudei o SPB, que era a Organização Social e Política Brasileira. Tá aí? Por que uma criança de 13, 14 anos não pode saber o que é a Câmara Federal, o que é o Senado, Mas é isso que eu o que é o me refiro. Executivo, o que é o Ministério, E até- o que são os tribunais superiores? Eu acho que isso é interessante para a criança aprender. Mas discutir ideologia que eu sou contra. Mas eu Então acho nós que estamos conhecer, falando a mesma coisa. conhecer a estrutura da máquina brasileira. Muito bem. Mas talvez seja interessante apresentar a política como a arte do diálogo, a arte da conversa, da conciliação, a importância da conversa para se estabelecer projetos para melhoria das situações, né? Aproveito para dar um beijo muito especial, então, ao Colégio Israelita. Carla, Não, Carla, eu vamos quero dar um passar. depoimento. Eu só quero dar um depoimento que ele é importante. Eu conversei, há tempos atrás eu disse que tinha conversado com uma professora, quando eu peguei o contra-cheque dela, os dois, eu conversei com uma professora e tenho tomado a liberdade, porque a gente se torna pessoa pública, as pessoas conversam com a gente, né? E ela ministra a aula, para professora, não está cedida, não está nada. Tá dentro da sala de aula. E enfrenta esses diabinhos que vocês citaram aí, de 12, 13 anos ali, a nossa querida professora. O senhor foi um aluno regrado, sim, ou o senhor foi meio espevitado? Eu não era o melhor dos alunos, seu Mário. Meu comportamento, não no estudo, não me comportamento. Não decepciona, doutora Roberta. Doutora Roberta, não quer dizer. Não quanto a conteúdo, doutora Roberta, não quanto a conteúdo. Mas o meu comportamento, eu era muito irreverente. Na minha juventude, eu era muito irreverente. Mas quero voltar ao Existe tema. um aluno bom com 12, 14 anos. Passar pra doutora Roberta. Não, mas eu tô contando a professora, não terminei a história. perdi. Aí eu perguntei o âmago da questão dela, eu fui a ela e questionei. Como é a função do celular dentro da sala de aula? Ela que tem 19 turmas, leciona em 3 turnos lá, em 2 turnos. Aí eu disse, como funciona o celular? Eu queria saber, contado por eles, realmente, né? E literalmente ela me disse, não há como tirar o celular dos alunos. Eles entram na aula com o celular, tu tenta dar um regramento agora, se dependendo da matéria está proibido acessar o celular, mas Pois não. Viu só? Um dentro funciona como mais do que 1000 palavras. É o que o meu urologista diz para mim toda hora. Que horror. Eu quero te contar que no Colégio Novo da Eduarda, eu gostei muito do que acontece dentro da escola. Na escola tem uma caixa na porta da sala de aula, com, claro, tranca e tudo mais.
o aluno, para entrar dentro da sala de aula, tem que deixar o celular dentro da caixa. Então, tem sim como mudar. O professor tem que ter autoridade para não deixar entrar dentro da sala de aula o celular. Agora, tem que partir, é claro, da direção da escola. Ela está na aula, aquela que troca de professores, porque tem até um sistema que tu fica com um professor único, depois tu troca de professor. Sim, ela já tem 16 anos. Ela já está na troca. Porque eu vejo a operacionalização disso numa escola pública, a gente que conhece um pouco das questões públicas, eu vi, mas acho que é o ideal e quero te cumprimentar, quero cumprimentar a escola que está fazendo. Mas por que eu quis trazer o tema? Porque depois que a internet invadiu a sala de aula, tu não veda mais tema nenhum. Então é preferível versá-lo de uma forma acadêmica, de uma forma construtiva, do que dizer, este tema é proibido. Este tema é proibido, ele pega aqui, entra e vê o que ele quiser. Então, nós não temos mais essa ingerência. Então, eu volto a dizer, eu acho que é mais fácil trazer o tema e ensiná-lo de forma pedagógica, com a orientação que vai vir do Ministério da Educação, me parece, do que tu não tratar do tema que ele chega de uma maneira torta. E só rapidamente, eu gostaria aqui, só para dar uma exemplificação de muito bem aplicado, pelo menos na minha educação, até um abraço para a professora Margui Aires e também para a Suzana Teichmann, porque elas faziam justamente isso. Elas, no momento de explicar a política internacional, a gente tinha um caderno de atualidades, onde a gente tinha que pesquisar as principais notícias relacionadas à política e economia, colocar e no final do mês a gente entregava para elas e depois elas selecionavam algumas notícias e nós debatíamos de uma maneira consciente, né? E até a gente uma vez fez uma simulação da ONU, onde cada um representaria os seus países para que nós chegássemos ao consenso de objetivos para dentro da política e economia. Uma maneira de tu inserir a necessidade do diálogo, porque cada um tinha que representar e tinha que pesquisar e saber o que cada país e como nós chegaríamos a um acordo. Então, tu já institui isso na vida da criança, do jovem, como ter a conversa política e até essas coisas de relações que são necessárias na vida. Muito bem. E a nossa economia como anda? Pois é, Roberta? Eu só gostaria de frisar que a atitude da Ana revela a importância do professor na vida de um ser humano. Ela está aqui numa bancada, a gente está debatendo assuntos e ela está lembrando de professoras. Eu acho isso de um tesouro, né, muito especial. Realmente, eu acho assim que os professores, eles não trabalham, eles têm uma missão, né, muito importante. A gente entrega os nossos tesourinhos para eles. Bom, vamos falar de economia. O FMI, ele realmente reduziu a previsão do nosso PIB, o PIB do Brasil e também a projeção global. E no que isso é importante? Por que a gente analisa isso? Porque realmente esse ano, muitas pessoas dizem assim, poxa, a gente quer emprego, por que está difícil? Por que a economia não cresce? Mas há uma conjuntura global que também está um pouco pior do que poderia estar, do que deveria estar para nos facilitar. Então, quanto mais nós aqui, brasileiros, fizermos o nosso tema de casa, ou seja, fizermos reforma da Previdência, reforma também tributária, uma série de reformas e mudarmos todo esse cenário, isso vai favorecer o investimento externo e que aí, finalmente, na cadeia da economia, o último a mostrar que cresceu, infelizmente, é o emprego e que é o mais necessário. O fundo, o FMI, ele faz estudos sobre essas estimativas de expansão. E ele entende que o Brasil, em janeiro, ele estava imaginando que nós íamos crescer 2,5%. Para os senhores terem uma ideia, o nosso PIB lá nos anos 70 crescia 6% ao ano e hoje a gente está ali na torcida. E ele reduziu, infelizmente vai... Anos 60 era governo militar. Então, anos 60. 70, ela fala. 70, né? E assim, em janeiro, então, o FMI tinha previsto 2,5% de crescimento, reduziu para 2,1%. O estudo aponta que, esse estudo do FMI, que mais ajustes são necessários no nosso país, principalmente cortes na folha de pagamento, reformas da Previdência, para frear esse gasto crescente que é o gasto público, né? Os emergentes, então aí o FMI fez essa análise do nosso país e também fez uma análise global. Os países emergentes também, a projeção é de que fique entre 4,4%, né? E a China é a que mais vai crescer esse ano. A projeção é que cresça entre 6% e 7%.
O PIB da Venezuela chama muita atenção. Eles estão prevendo, o FMI, 25% de queda no PIB, essa é a expectativa. E para o ano que vem, mais 10%. A Argentina chama atenção, que é um mercado importante para nós brasileiros, também deve ter uma recessão, segundo o FMI, uma queda de 1,2% no seu PIB. A economia mundial deve crescer 3,3%, segundo estimativas desse estudo. Mas ainda voltando à Venezuela, Gustavo, a inflação da Venezuela para esse ano, 10 milhões por cento. E sabe quanto a taxa de desemprego? 44,3%. É muita gente desempregada, é muita pobreza e isso impacta na vida das pessoas de uma forma brutal. A Venezuela não tem mais moeda, né? Não tem mais moeda. O sistema econômico venezuelano ruiu. Hoje a Venezuela vive dos dólares que circulam exclusivamente nos caixas do governo, mas meio circulante a Venezuela não tem. A moeda venezuelana foi mudada, cortaram zeros e continua. Não é aceita em nenhuma parte. Nenhum país aceita a moeda venezuelana. Então a economia venezuelana está destruída. Banco não existe mais, existe um banco estatal lá que faz os pagamentos. Então... Eu tenho aqui que esclarecer para o nosso telespectador Jorge Germano Roth. Ele me perguntou: então tu achas que a verba da Lei Rouanet não sai do orçamento do governo? Não é do nosso bolso? Claro que é dinheiro público, te informa. Então, acho que eu não me expressei direito e vamos retomar esse assunto rapidamente. A Lei Rouanet, ela trata de uma pequena porcentagem de dentro das empresas que elas pagam determinado tributo para o governo, imposto, e uma pequena parte desse imposto ela pode ser destinada para ações culturais. Essa é a Lei Rouanet. É claro que é um dinheiro público, por quê? Porque era um imposto que deveria ser pago para o governo e que é destinado, então, para as ações culturais que conseguem aquela assinatura da Lei Rouanet. Acho que agora eu consegui me explicar, tá certo, Gustavo? Certo. E só para trazer, né, que no ano de 2017, a cada R$1 investido, R$1,75 voltou, né, desse investimento que a gente comprova. Claro, alguns projetos não apresentaram, né, a documentação necessária para falar como ele foi utilizado, se foi de maneira, né, tudo certinho, legal, mas aí é positivo, porque a gente tem muitas peças de teatro que só chegam ao Rio Grande do Sul, por exemplo, por causa desse incentivo, e a gente tem acesso à cultura graças a... Vamos às opiniões dos nossos telespectadores agora pelo WhatsApp. Claro que sim. Aqui a Dona Olinda, lá de Esteio, ela fala que está com saudade da Dona Magda. A Dona Magda está com outro compromisso. Amanhã estará retornando aqui a nossa bancada. Ótimo programa. Uma curiosidade, foi muito amiga do Frei Ruschel, Rock Ruschel. O Ruschel tem algum parentesco com ele? Obrigada e abraço. Sim, um tio querido não está mais conosco, foi irmão do meu pai. Foi um exemplo para mim, toda a minha vida. E até a Andréa de São Leopoldo fala sobre a educação. Ela fala que a filha dela, que está na 7ª série, leva o celular para a escola, mas o acordo entre pais, alunos e professores e da direção é que a sala de aula não é permitido o uso do celular. Vai da autoridade do professor, sim, mas ele tem que ter o respaldo, é claro, da direção. E até o Adriano Matos, de Sapucaia do Sul, ele fala: por favor, mandem um abraço para o tio Carlos Alberto Portela, de Pelotas, o maior pescador da região. Então, um abraço para ele. E Magni, a questão da Anitta não é musical, pois é questão de gosto. A Anitta é pela questão do sucesso financeiro. Ela é uma máquina de fazer dinheiro. Até a Faculdade de Economia de Harvard já fez estudos sobre a gestão de carreira dela, enquanto o seu sucesso financeiro, Marcelo de Guaíba, acaba opinando. E estão falando em outros lugares, né, principalmente através das redes sociais, que a Prefeitura do Rio de Janeiro poderia ter limpado os esgotos para que não tivesse o acúmulo. Então, em decorrência dessas chuvas que já estavam previstas, ela poderia ter tomado uma atitude básica, que não é nem a questão do investimento. Aqui comenta o Álvaro Reis, lá de Caxias do Sul. E também, boa noite, adoro vocês, eu sou o Gerry Adriano. E até ele fala que a gente fale de uma questão da Guarda Municipal, a gente vai correr atrás dessa informação e a gente vai trazer assim que possível. Até se o Marlon tiver essa informação, parecia que alguém teria sido eletrocutado por uma... Então a gente vai correr atrás dessa informação. Não, foi mesmo. Uma pessoa morreu eletrocutada, foi tirar alguns pertences de dentro da casa e acabou morrendo eletrocutada. Eu tenho um assunto do ministro Paulo Guedes, rapidinho, o do Paulo Guedes. Eu estou muito nervoso hoje. O do Paulo Guedes, o Paulo Guedes fez um levantamento. Sempre tem, dona, futebol sempre tem. O Paulo Guedes fez um levantamento, a União tem 700 mil imóveis.
700 mil. Ele vai colocar à venda tudo. Não interessa, para que quando vai ter tantos imóveis? Vai colocar tudo Tá à venda. certo. E outra coisa, ofereceram para ele uma casa no Lago Sul, na parte sul do lago, lá de Brasília, que morava o Moreira Franco. Ele disse, não quero, pode vender. Pode vender. Diz que está vendendo tudo, que isso não interessa para o governo federal, tem que fazer dinheiro e botar as contas em dias. Ó, ministro, nota 10 pro amigo. Muito bom, muito bom. Agora sim. Vou mandar então meus abraços. É porque eu recebi um apelo de uma neta, que ela queria fazer uma homenagem à sua avó. Então eu sou um mero portador aqui, a dona Maria de Lourdes Borba da Cunha, a Lourdes Peteca, como ela é chamada, a vovó de 86 anos. Essa é a homenagem. E a segunda vovó que eu homenageei, hoje fui no meu dentista e passei na frente de uma associação lá, que é a nossa amiga aqui, e uma senhora também de 80 anos rendeu todas as homenagens e não quis me dizer o nome. E aí ligou para a produção para reiterar o apreço a nós e continuou sem querer dizer o nome. Então é só nossa amante anônima, de 80 anos, querida, que me deu uns abraços tão afetuosos. A ela o meu carinho, então, e o programa é para ela. Olha só, eu vou colocar agora em pauta um assunto. Gustavo Vitorino, tu que fala que a patrulha tá grande, né, com relação às pessoas, e as pessoas também estão deixando a bola picando, porque estão publicando o que querem e o que não querem na internet, ou já publicaram e depois não tiraram do ar e agora estão arrependidas. Olha só, vasculharam tweets antigos da deputada Ana Pangagnolo, que é do PSL, aquela que dá do canal contra a diminuição da doutrinação nas escolas e tudo mais, e descobriram que ela adorava maconha e queria trabalhar muito, ganhar muito dinheiro sem trabalhar. A parlamentar de forte discurso moralista apagou a conta no Twitter. Então tá ali, ó, ela tinha fotos, ela fumando maconha no Twitter e algumas publicações. É impossível, a gente já colocou aí para vocês darem uma olhada. Você viu as fotinhas também do filho do Zé Dirceu? Também estão disponíveis. O Zequinha? Zequinha, Carla, de shortinho, de não sei o quê. Carla, embora tu não tenhas me convocado para falar... Mas agora porque você é homossexual, é problema. eu Todo acho mundo pode uma falar disso, tragédia. Eu achei meio goiaba. De shortinho com corpo pintado, não sei o quê. Eu acho constrangedor que se busque coisas fora de contexto. Lembra que eu tratei essa semana aqui com uma jornalista esportiva que fizeram isso, trouxeram um tweet dela de 2011 e ficou fora de contexto, provou um alvoroço aqui, a Débora. Carly, até falando sobre esse assunto, ela também está sendo investigada porque depois de uma varredura nas suas diárias, né, utilizadas, ela parece ter usado do dinheiro público para pagar hotéis na divulgação do seu livro, né, que ela até foi convidada pela Damares Alves para participar de um seminário que fala a respeito das questões femininas e ela justamente pela sua história, pelo seu canal, um livro falando, né, a respeito dos pontos negativos que o feminismo trouxe. Ela acredita que o feminismo não teve nada a ver com a luta das mulheres e principalmente as suas conquistas. Ela fala que isso foi um oportunismo de um movimento social para se apropriar dessas conquistas e nesse livro ela fala mais a respeito. Eu confesso que não tive acesso à obra, mas ela está sendo amplamente divulgada, mas só que ela também está justamente em decorrência dessas denúncias que ela está utilizando dinheiro público para pagar as suas diárias na divulgação do seu livro no estado de Santa Catarina, então veio à tona esses tweets justamente da sua conta. E aí, Agora tem uma coisa aqui, ó. Essa notícia foi desmentida. Aquilo era um narguilé de chiclete. Não era mas ela maconha. coloca aqui, ó. Não era maconha. A gente tem o Lê tweet o texto de aí, novo, vê se por foi. favor. Tem aqui, ó. A Ana, ela coloca: é impossível legalizar a maconha porque ela já é legal para... Daí ela dá uma disfarçadinha. Então, quer dizer, ela se refere também à maconha por escrito. É que não é exatamente essa postagem que nós estamos vendo no vídeo, é uma outra postagem do Twitter que nós temos acesso, né? Sim. Está amplamente divulgado nas redes sociais, né? E até foi Nós temos os prints também. Né? Que farei eu, nessa primeira semana de férias, sozinha em casa, tomar fluoxetina ou cannabis. É um outro tweet dela, entendeu? Tem mais coisa. Eu queria ter muito dinheiro, mas não quero trabalhar muito para isso. Como faz? Seja deputado, minha filha. Conseguiu, ó. Conseguiu. Essa tinha o objetivo na vida, alcançou o objetivo. Ela deveria ser seguidora do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique queria liberar maconha. Mas ela amplamente fotografada com camisas do Bolsonaro, participou ativamente da campanha. E até ela que teve polêmicas, porque ela falou que quando o vice pediu para os alunos, né, quando eles estivessem na sala de aula e eles filmassem os professores, porque esse tipo de apologia não pode ser feito nas escolas e logo depois vários estudantes trouxeram fotos
fotos de diversas aulas que ela deu com a camisa do Jair Bolsonaro. É engraçado, rolaram milhares de vídeos aí de professores pedindo voto pro Haddad. Olha, falando de Haddad, a mulher do Haddad foi pega na tampa, né? Uma fundação lá do Maranhão, por ordem do governador Dino, do PC do B, repassando um dinheirinho para a mulher do Haddad, né? Que recebe dinheirinho lá, por não sei quantos mil, 2018, 2017 também. A notícia pipocou hoje na internet, deram o número e a origem, uma fundação regida pelo governo do Maranhão, na qual o Flávio Dino, do PC do B, é o presidente. Aliás, falando nisso hoje, que barraco... O Ruxa queria falar ainda sobre isso. Eu queria falar sobre o assunto anterior, mas não queria quebrar a sequência do programa. Mas então... Não, é que eu, na verdade... Agora já quebrei, eu não queria quebrar a terceira, quarta... É que a minha educação tem me prejudicado, seu Mário. Deixa eu fazer queixa pro seu Mário. O único que pode me entender aqui é o seu Mário. Porque, seu Mário, a minha educação tem me prejudicado. Eu me inscrevo para a dona Carla, os nossos telespectadores não vêm, mas eu me inscrevo para a dona Carla e fico aguardando. Aí a bancada gira o assunto 8 vezes, depois que mudou, chega em mim. Aí de novo. Aí eu atraso o programa. Não, mas não mudou. Eu não queria atrasar o programa. Não, mas não tá atrasando, tá ótimo o programa. Não, o programa tá ótimo. Tá excelente. De muito fundamento. Calma aí, então fala. Tá, quero falar. Pelo amor de Deus, a introdução é maior do que o conteúdo. Não, é que eu fiz uma menção, que eu fiz uma menção à questão do fora de foco, tá? Eu não quero entrar no também fora do foco. Eu tô fora do foco. Eu não quero... A questão de tirar um assunto, descontextualizar. Porque... É o quê? Descontextualizar. No futebol, dona Cara, a minha origem é o futebol e no futebol se faz muito isso. Tu fazes uma análise sobre uma determinada jogada ou sobre um determinado jogador. 2 anos depois, esse jogador ele entra numa fase excepcional, vira o melhor jogador do mundo e eles vão lá e botam como se tu estivesse dizendo aquilo daquele jogador naquela semana. E isso se faz muito no futebol. Eu acho que é um desserviço, né? É uma injustiça. Então eu não tenho detalhes, eu só quis tratar como conceito. Que sempre que tu pega um post de 3 ou 4 anos atrás e tenta trazer para os dias de hoje, né, sem trazer uma explicação, não é o caso dela, que eu nem conheço, mas eu era um adolescente, estava ali, daqui a pouco eu viro alguma coisa, me pega um post meu lá, quando eu era adolescente, andava fazendo greve, seja lá o que for. Eu acho que é uma coisa completamente fora de contexto. Este é o exemplo que eu quis trazer. Eu publiquei uma vez. Agora foi de propósito. Eu publiquei uma vez na minha página um negócio assim, se quiserem falar mal de mim, me chamem, eu sei coisas escabrosas a meu respeito. Fez sucesso. É o que disse o Milor Fernandes, publicado hoje na coluna do Samugói, no jornal O Globo, né? Que bom se em Brasília acontecesse uma epidemia de ridículo. Milor era fantástico. Falando em epidemia de ridículo, hoje a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal foi ridículo. Palavrões, baixo boca. Sabe aquela coisa de conseguir votar, barraco de falta de decoro, né? Se nascesse o esse negócio que o Ruschel falou analisando mérito. Esse negócio que o Ruschel falou do STF, aí eu lembrei agora, quando ele estava falando, eu estava lembrando, Câmara Federal, nós já tivemos tribunos maravilhosos, deputados, senadores de altíssimo nível. É verdade. Cada vez que eu vejo essas sessões transmitidas do Congresso Nacional, me dá uma vergonha. Isso. Um negócio assim, um barraco, uma coisa... E uma coisa completamente fora de contexto, que a Comissão de Constituição e Justiça tinha que decidir exclusivamente sobre a legalidade da proposta. Aí estava discutindo conteúdo, aí virou bate-boca, aí foi a Joyce Hasselman para um lado e a Maria do Rosário para o outro. Nossa, aí entrou aquela moça lá do Paraná, lá, sempre esqueci, a Gleisi Hoffmann, entrou e não sei o que. Aí disseram que tinha um deputado do PSL armado e chama a segurança, que está armado, não sei o que. Aí a segurança foi, o cara mostrou no bolso assim, era a pochetezinha que ele estava aqui. Sabe, negócio como meio se não divino. tivesse. Sabe boteco final de noite? Sabe? A sensação que eu fiquei foi que a sessão da Comissão de Constituição e Justiça terminou, né? Estava lendo, o relatório foi lido, e aí a votação não vai adiantar em nada, porque não vai mudar. Olha, quem está apoiando o governo vai votar a favor. Isso. Sim. A oposição vai votar contra. Não importa qual seja o relatório.
ele vai votar contra, a oposição vai votar contra e os apoiadores do governo vão votar a favor. Então, assim... Já está tudo decidido. A gente gasta dinheiro, tempo Dona Carla, tiveram episódios assim, novelísticos, se é que a expressão existe. Mas triste demais. Sobre a questão, porque um dos vice-presidentes da comissão foi às 9h30, a sessão começava às 14 horas, foi às 9h30 da manhã para a porta da onde seria a sessão, vou repetir o horário. Sessão às 14 horas, às 9 da manhã, foi um vice-presidente que era para assegurar que ele seria o primeiro a se manifestar, a entrar. Show de rock. E ao entrar, É o Lula, ele ficaria como o primeiro e, portanto, ele pediria que fosse lido o relatório. Nossa. Porque senão entrariam outras pessoas na frente dele que colocariam 50 questões de ordem que atrasariam todo o desenrolar da sessão e que, portanto, não se conseguiria ler o relatório nesta sessão. Então, só para vocês verem como funciona e como funcionou isso. Já se sabia, lógico, o relator, eu peguei o nome que Marcelo Freitas, do PSL, que ele iria, o parecer dele seria pela admissibilidade, mas se esperava que alguém fosse pedir vistas e para atrasar mais uma semana. Esse desiderato não tivemos, entramos aqui, né, não temos esse desiderato, vamos acompanhá-lo, né, mas que fosse atrasado mais uma semana. O resultado a gente já sabe, que não adiantou, realmente a comissão é constituída por uma maioria de situacionistas, ela será aprovada. E ela, volto a dizer, é tão somente sobre a constitucionalidade da PEC. Ela não trata sobre uma matéria, sobre uma vírgula, sobre um artigo, seu Marinado, absolutamente nada. Tão somente se ela é constitucional ou não. Então, realmente... todo esse problema, E a cena, nós estávamos, para quem não sabe, nós antes nos reunimos numa sala aqui para ver a linha editorial na produção, né? E nós estávamos ouvindo a sessão, que ela estava sendo transmitida ao vivo. Olha, o que nós conseguimos era rir, né? A briga do momento é que não tinha cópia suficiente para todos que queriam ter acesso e não foi disponibilizado de maneira digital. Então eles estavam falando que não poderia acontecer porque não tinha papel para todo mundo. Não poderia acontecer na votação. Alguém tinha que Não, e gastam quanto em papel? Exatamente. Todo mundo com o computador. Só rindo, como nós estamos fazendo aqui, só rindo. Dona Carla, foi uma montagem vergonhosa que fizeram com a foto da deputada. Porque tá aqui o post dela. É mentira isso, velho? Sim. Fake news montadinho, bonitinho para atacar a deputada. Está aqui o fake news e o texto dela, que diz o seguinte: montei esse cenário com capricho para homenagear o professor Júlio Severíssimo, que me chamou de bruxa agnóstica, ocultista e esotérica, porque estou lendo William Lilly e Wolfgang Schmidt. E aqui diz... fumando naguelé de essência de chiclete. Está um naguelé na frente, que possivelmente possa ter sido retirado. A foto está aqui, uma montagem grosseira que a deputada desmentiu no seu Facebook nesse final de semana. Mas os prints são verdadeiros, ela escreveu sobre maconha, talvez seja até um narguilé, mas ela também tirou do ar. Se é tão mentira, e se realmente é, por que ela acabou tirando o tweet dela do ar? Quem monta texto em foto, monta print também. Não, mas se ela se manifestou assim. sobre um print, ela se manifestaria sobre os outros. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, vamos checar se realmente é ou não é. Essa Assista amanhã, hein? Será ou não verdade? A deputada só é maconheira. Olha, e dependendo da resposta, ela é capaz de ganhar mais eleitor. Faz isso, boa. Ayrton Ruschel ainda não falou da sua manchete. Nós temos que dar um espaço. Pô, lembrei de Chicão agora, Ruschel. Mas ela não tá igualzinho? O Chicão, elefante branco. Tá igualzinho o Chicão, não tá? Porque as pessoas não sabem, o Chicão é gorducho. É que ele usa as roupas largonas pra enganar. Mas ele é gorducho. Então aqui, ó, o Chicão... O Chicão vai pesar uns 140 quilos, né? Eu? Não, o Chicão? Mais ou menos, 140. Não, eu peso 96, eu admito que eu sou pesadinho. Mas é puro músculo, né? É que tá tão mimosinho esse elefante. Hoje tá tão bonzinho, hoje, seu Vitorino, tá tão bonzinho, por que será, hein? Aqui, ó, isso aqui, eu lembrei do Chicão Tofani. Chicão Tofani, que é um elefante... Ele tá se comportando que a Magda volta amanhã, então ele precisa refazer a sua... Dona Carla, já que a senhora me homenageia com a palavra, eu vou justificar a minha manchete,
que eu dei muito alegre, dizendo que finalmente teremos bloqueadores nos presídios, mas ao final tive que dizer que é do Amapá, não é aqui no Rio Grande do Sul. Mas a notícia me cativou e eu quero dividir com vocês os detalhes, porque talvez o nosso secretário de Segurança aqui no Rio Grande do Sul esteja ouvindo e pelo projeto ele é muito factível para quem desejar fazê-lo. É um projeto usado por uma empresa especialista da área, participou a Unicamp, os engenheiros da Unicamp, os técnicos lá, os entendidos alunos, e também a Secretaria de Segurança do Estado lá. O que eles fizeram, Mari, é muito inteligente o que eles estão fazendo. Eles usam a engenharia de radiofrequência. Ao invés de usar uma antena forte, que pega toda a região e pega também os presídios, eles montaram um sistema de operacionalização onde eles fazem pequenas antenas, vamos entender uma compreensão simplória como a nossa, que ao invés de uma grande antena, diversas pequenas antenas com uma determinada frequência que não chega no presídio. Me pareceu um ovo de Colombo, tão assim, a expressão já diz, um ovo de Colombo. Aí fui pro custo, dona Carla. 3 milhões de reais. 3 milhões para tu trancar o maior fomentador de crime. Não há crime que tu desvende uma quadrilha. Não há crime que tu depois prenda aqueles que o fizeram e que tu vai para investigação que não tenha vindo de dentro do presídio, que não tenha sido comandado pelos donos de facção. Então veja, por 3 milhões de reais tu vais cortar uma comunicação com uma importância desse tamanho. Eu fiquei realmente maravilhado. Eles tinham, a doutora Roberta, me lembrei aqui, eles tinham um sistema israelense que eles estavam contratando, que é maleta tática. Mas esse, além de ser mais barato, ele se mostra mais pode continuar, mas o que eu acho que é importante, que eu ia colocar, mas eu ia aguardar tu terminar, é que justamente essa parceria que o Brasil fez e assinou esse acordo de parceria entre Israel e o Brasil na área de tecnologia, o que a gente vai ter de soluções em conta, não significam baratas, mas muito em conta e muito possíveis em muitas áreas. Eu não consigo quantificar que seja, cara, o que resolver um problema deste tamanho, nós que falamos em segurança, nós que falamos de um governo que se elegeu em cima de segurança, né? Foi cavalo de batalha do presidente eleito. Então, quer dizer, quando eu vejo que um custo que por 3 milhões tu instala um sistema dele, um sistema nacional, usando uma universidade brasileira, e tu tranca isso, então eu achei que a notícia era importante dividir, espero que os nossos secretários de segurança aqui, os nossos da área de segurança do Rio Grande do Sul estejam ouvindo e possam pelo menos tentar conhecer esse projeto como eu o fiz, para que nós possamos, quem sabe, implantar aqui no Rio Grande do Sul. Muito boa notícia. Falando em mudança... Parabéns. Fui elogiado pela coordenadora, viu? Eu deixei o resto da bancada com inveja agora. O Bolsonaro decidiu atacar a tal de mafiazinha dos Detrans, dos Contrans, os trans que tem lá em Brasília. Ele que vai apresentar um projeto, foi a manifestação do ministro hoje, passando de 20 para 40 pontos o limite para a suspensão dos motoristas. Muito bom. Ele vai alterar algumas regras de trânsito, por exemplo, a validade da carteira de motorista, ele quer passar de 5 para 10 anos, até os 50 anos de idade. Depois continua 5 anos, mas até os 50 anos ele quer passar de 5 para 10 anos. E ele quer que a carteira de motorista deixe de custar tão caro no Brasil. Ele quer reduzir o preço, ele quer mudar a regulamentação para que uma carteira de motorista não custe hoje R$3 mil, mais de R$3 mil no Brasil. O ministro da Infraestrutura anunciou hoje mudanças significativas, isso vai ser encaminhado e pode ser que não seja através de projeto de lei, pode ser numa canetada. Vai acabar. Olha, o Bolsonaro está decidido a acabar com a indústria da multa. Antes dos meus aniversariantes, eu tenho uma notícia que eu não posso deixar de dar sobre a Avianca. A Avianca está autorizada a voar a partir de quinta-feira, somente voos domésticos no Salgado Filho, se pagar. Não, e tem que ligar, né? A instrução é que ligue para saber se realmente você vai viajar. Ou não. Já estamos na madrugada de quarta-feira e tal. Os aniversariantes, rapidamente. Primeiro, Charles Baudelaire, um grande poeta francês que deixou obras-primas, versos fantásticos, poesias e poemas fantásticos. O segundo, Erich von Ludendorff,
foi um general alemão da Primeira Guerra Mundial, junto com o Feldmarschall Paul von Hindenburg. E Feldmarschall significa marechal de campo. Ele foi o último marechal de campo, porque os outros eram Reichsmarschall, que significa marechal do Reich. Eles tiveram algumas batalhas em que a Alemanha venceu, etc. A Alemanha consegue celebrar um armistício com a Rússia em 1917, mas aí a guerra já estava perdida a partir do momento que o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos autoriza a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E então Ludendorff propõe um armistício em novembro de 1918, quando aí acontece o Tratado de Versalhes, que dá toda a base para a criação do nazismo e para a criação de tudo aquilo que aconteceu em função da Segunda Guerra Mundial. Foi o Tratado de Versalhes. Foi o motivo, né? Pois é. O armistício não foi só esse o motivo, né, da Segunda Guerra Mundial. Jogaram a culpa em cima da comunidade judaica, que os judeus não ajudaram, uma série de problemas referentes a isso. O Hindenburg foi depois eleito presidente, e mesmo com mais de 80 anos, já velho, ele combate Hitler e se elege presidente, mas depois é obrigado a chamar o próprio Hitler para assumir a chancelaria do Reich alemão. Bom, vamos adiante com Amácio Mazzaropi. Eu conheci Amácio Mazzaropi, algumas vezes conversei com ele lá em São Paulo, inclusive o entrevistei na época que eu tinha um programa na TV Record de São Paulo. Amácio Mazzaropi foi um dos maiores produtores de cinema do Brasil. Os filmes dele engraçados, os filmes simplíssimos, Vitorino. Tinha uma simplicidade, aquele jeito dele, tinha uma fazenda, filmava na fazenda, lá em Taubaté. Eu estive na fazenda, conheci ele de mês depois. Caipira, né? E as pessoas adoravam aquele jeito dele, aquele jeito do Jeca Tatu, ele era o próprio Jeca Tatu, né? Ele pegou do Monteiro Lobato. Ninguém pensava em Chaves ainda e ele já fazia aquele humor inocente. Aquela coisa toda. Ele inventou aquele jeito de caminhar com os braços, aquele jeito. No primeiro filme, Chofer de Praça, ele ainda não tinha aquele trejeito. Depois que ele criou isso, ele era muito engraçado. Depois do Amácio Mazzaropi, o Sérgio Bernardes, arquiteto brasileiro, construiu grandes prédios no Rio de Janeiro. Hugh Hefner. Só podia falar do Hugh Hefner, né? O homem da Playboy. O senhor adora Playboy? O senhor tem a coleção completa, me disseram? Não, a Playboy, pra mim, é aquilo que eu brinquei com você. Daí, aquilo que eu brinquei. Não, na verdade... Não ganhava de ninguém. Daí eu tive muita proximidade com a revista Playboy, mas eu comprava pelos mesmos motivos que eu compro a Geográfica Universal. Tá bom. Conheci lugares que eu nunca vou. Eu quero definir esse senhor com uma palavra só, posso? Pode. Inveja. Casava só aos 80 anos, casado com uma menina de 22. Bom, vou falar do Jean-Paul Belmondo, que completa hoje, o grande ator francês, 86 anos de idade, hein? Puxa, o tempo passa. Tá vivo? O ator tá vivo, sim. Outro ator brasileiro, Davi Cardoso, que nasceu em 1943, completando hoje 76 anos de idade. Davi Cardoso é uma figura, fez muitos filmes, inclusive com Mazzaropi, né? Na época, no auge do Mazzaropi. A Joyce Pascovitch, que é jornalista brasileira, uma das mais importantes jornalistas do Brasil, já escreveu em todas as grandes revistas, entrevistas, tem uma revista com o nome dela, ela é editora também. O Dennis Quaid, ator americano, eu vi uma imagem dele, o que ele está envelhecido, ele está macerado, né? Ele está gretado, né? Cheio de greta, rugas. O Dennis Quaid. O Chorão, né? O Chorão, primo da minha querida amiga Sônia Abraão, a Soninha, que tem programa aqui na RTV, e o Chorão, por excesso de drogas, apesar de ser muito bom na música. Cantor do Charlie Brown. Isso. Estava em processo depressivo. Jacques Villeneuve, piloto canadense de automobilismo, né? Não sei se o Vitorino conhece, o Jacques Villeneuve, que morreu. Né? Piloto espetacular, morreu. Não morreu, não. Ele não morreu. O Chorão não morreu. O pai dele. Quem morreu foi o Lafitte, aquele. O Magrão, futebolista brasileiro, o Magrão esse jogou no Internacional, não foi? Nascido em 70. Jogou e depois no Novo Hamburgo. No Novo Hamburgo, né? Albert Hammond Jr., também de aniversário no dia de hoje. O Albert Hammond. E o Rômulo Neto, ator brasileiro. Never in Southern California. Isso. E o Rômulo Neto. Trilha na Rádio Pampa por muito tempo. O Rômulo Neto, ator brasileiro, o neto do primeiro Rômulo, que morreu muito jovem ainda, morreu afogado numa das praias do Rio de Janeiro. Falando em morrer afogado, me lembro do Capitão Coutinho, né, que foi técnico da seleção brasileira, que morreu também afogado fazendo
pesca submarina. No mesmo lugar que morreu o Ari Ercílio, que foi zagueiro do Grêmio também. Mesmo lugar, Que lugar é esse? nas pedras, na ponta de São Conrado, onde caiu A ponte lá, a ciclovia. A ciclovia, é. Ai, que perigo. Agora, caiu que lugar bonito, É hein? lindo, é O maravilhoso. lugar é lindo, mas é perigosíssimo ali. E ali é o melhor O senhor lugar de tomava mergulho, muito porque banho tem de caverna mar lá, submarina. senhor Vitorino? Não, nesse lugar não. Não, acho que tem que destruir a ciclovia. Não Desse dá mais lugar, pra não. usar essa E ciclovia. ele morreu quando ainda era um atleta, Vitor. Ele saiu do Grêmio, foi Agora ele ainda contratado pelo jogava, Fluminense, ele ainda era um isso mesmo. atleta. E era um bom zagueiro. Nos horários de repouso, nos horários de repouso lá, ele teve isso assim, quer dizer, é uma situação de risco mesmo, Mano, porque ele que era um atleta com preparo, com tudo, veio a É que o perecer. mergulho ali, o mergulho ali, Lúcio, é perigosíssimo, porque o lugar é lindo, tem cavernas submarinas que você consegue entrar, enfim, coisa e tal, mas a água bate nas pedras e E aí dá problema. dá problema. Nós vamos ficando por aqui com a Atualidades Pampa dessa terça-feira. Voltamos nesta quarta-feira na companhia de Magda Beatriz e Chicão Tofani. Tenham todos uma boa noite e obrigada pela audiência. Beijo, tchau, tchau.